No Brasil, enquanto os preços dos imóveis disparam nas grandes cidades, existe um outro cenário, quase invisível para a maioria das pessoas, um Brasil onde ainda é possível adquirir um pedaço de terra pagando menos de R$ 100 por mês. Longe dos centros urbanos, em municípios pouco explorados, surgem oportunidades que podem representar não apenas economia, mas também investimento, recomeço e até liberdade. Mas será que esses terrenos realmente valem a pena? Onde eles estão? E por que são tão baratos? Neste vídeo, você vai conhecer 7 municípios do Brasil onde terrenos estão sendo vendidos por valores extremamente acessíveis, lugares que podem surpreender você. E antes de começar, já se inscreve no canal e ativa o sino, porque aqui você vai descobrir oportunidades que quase ninguém está falando. Euclides da Cunha, BA. Em Euclides da Cunha, a existência de terrenos sendo comercializados com parcelas inferiores a R$ 100 por mês não é um fenômeno isolado ou pontual, mas sim o resultado de um modelo de expansão urbana baseado em loteamentos populares implantados em áreas periféricas que ainda não atingiram maturidade de infraestrutura ou densidade populacional significativa. Nesses empreendimentos, é comum encontrar lotes com metragens entre 125 metros quadrados e 200 metros quadrados, com valores totais variando aproximadamente entre R$ 4.500 e R$ 9.000, dependendo da localização dentro do loteamento, da proximidade com vias de acesso e do estágio de desenvolvimento da região, sendo estruturados com entradas reduzidas, muitas vezes na faixa de R$ 300 a R$ 800, e parcelamentos que podem se estender de 72 até 120 meses, o que permite que as mensalidades sejam mantidas entre R$ 70 e R$ 95, criando uma percepção de acessibilidade que atrai principalmente compradores de baixa renda ou pessoas buscando uma alternativa fora dos grandes centros urbanos. A lógica por trás desses preços não está apenas na baixa demanda imediata, mas também em uma estratégia deliberada das loteadoras de antecipar o crescimento urbano de uma cidade que, embora não seja economicamente central no estado, exerce influência regional sobre municípios menores ao seu redor, funcionando como ponto de apoio para comércio, serviços básicos e deslocamento populacional. Esse fluxo, ainda que discreto quando comparado a cidades maiores, gera uma expansão gradual da malha urbana, onde bairros inicialmente afastados passam a receber construções autônomas, pequenos comércios e melhorias progressivas na infraestrutura, o que sustenta a ideia de que terrenos adquiridos a preços baixos hoje podem alcançar uma valorização moderada ao longo de vários anos, especialmente quando a ocupação começa a se consolidar e o poder público ou iniciativas privadas passam a investir em melhorias como energia elétrica mais estável, abertura de vias e, em alguns casos, pavimentação parcial. No entanto, ao observar com mais rigor, fica evidente que o principal fator que torna esses terrenos financeiramente acessíveis é justamente a ausência de elementos que encarecem o mercado imobiliário em regiões mais desenvolvidas, como infraestrutura completa, regularização imediata e alta liquidez, o que significa que o comprador está assumindo implicitamente um risco associado ao tempo e à incerteza de desenvolvimento da área. Em muitos casos, a negociação inicial ocorre por meio de contratos particulares antes da individualização definitiva em cartório, o que exige atenção redobrada quanto à segurança jurídica, além de ser fundamental verificar se o lote possui acesso real e utilizável, já que não é incomum que valores muito baixos estejam associados a dificuldades práticas de uso imediato, como vias precárias ou ausência de serviços básicos, tornando esse tipo de aquisição mais adequado para quem possui horizonte de longo prazo e não depende do terreno para utilização imediata. Itiúba, BA. No município de Itiúba, o cenário de terrenos vendidos com parcelas abaixo de R$ 100 por mês se apresenta de forma ainda mais acentuada em termos de preços reduzidos, refletindo uma realidade econômica onde a baixa densidade populacional, a limitada atividade industrial e o crescimento urbano lento criam condições ideais para loteamentos extremamente acessíveis do ponto de vista financeiro. Nessa configuração, é possível encontrar lotes com valores totais variando entre aproximadamente R$ 3.000 e R$ 7.000, com metragens similares às de outras cidades do interior, frequentemente entre 125 metros quadrados e 180 metros quadrados, sendo comercializados com condições bastante flexíveis, incluindo negociações sem entrada formal ou com valores simbólicos, e parcelamentos que podem chegar a 80 ou até 100 meses,
o que permite que as mensalidades se mantenham entre R$ 50 e R$ 90, dependendo do posicionamento do lote, dentro do empreendimento e do nível de organização do loteamento. O comportamento do mercado local difere significativamente de regiões com maior dinamismo econômico, já que em Itiúba não há pressão consistente por valorização rápida nem competição intensa por terrenos, o que faz com que os preços permaneçam estáveis por longos períodos e que o valor baixo não represente uma oportunidade temporária, mas sim um reflexo direto da estrutura econômica da cidade. Isso significa que, ao contrário de áreas em expansão acelerada, onde o preço inicial pode subir rapidamente conforme a ocupação aumenta, em Itiúba a valorização tende a ocorrer de maneira lenta e previsível, acompanhando o crescimento gradual da população e a ampliação discreta de serviços, o que torna esses terrenos mais adequados para estratégias de longo prazo, seja para a construção futura em um ambiente de custo reduzido, seja como forma de adquirir um ativo imobiliário com baixo investimento inicial. Por outro lado, a manutenção de parcelas tão baixas está diretamente relacionada ao estágio inicial de muitos desses loteamentos, que frequentemente são implantados em áreas ainda pouco estruturadas, onde a infraestrutura básica não está completamente instalada no momento da venda, incluindo ausência de pavimentação, iluminação pública parcial e redes de água e esgoto em processo de implementação ou até inexistentes inicialmente. Esse conjunto de fatores exige uma análise mais criteriosa por parte do comprador, que precisa considerar não apenas o valor mensal acessível, mas também a viabilidade prática de uso do terreno, a existência de acesso regularizado, a situação documental e a real perspectiva de desenvolvimento da área ao longo do tempo, já que o baixo custo, nesse contexto, não é um benefício isolado, mas sim o resultado de condições específicas que podem impactar diretamente a utilidade e o potencial de valorização do imóvel. Canindé, CE. No município de Canindé, a presença de terrenos sendo vendidos com parcelas abaixo de R$ 100 por mês está inserida em um contexto um pouco diferente de outras cidades do interior, já que existe uma atividade econômica relevante impulsionada pelo turismo religioso, especialmente ligado ao fluxo constante de visitantes ao longo do ano. Mesmo com essa movimentação, ainda é possível encontrar loteamentos populares em áreas periféricas ou em expansão, onde os terrenos apresentam valores totais que variam aproximadamente entre R$ 5.000 e R$ 12.000, com metragens entre 140 metros quadrados e 220 metros quadrados, sendo comercializados com entradas reduzidas, normalmente entre R$ 500 e R$ 1.000, e parcelamentos que podem chegar a 72 ou até 96 meses, o que viabiliza mensalidades na faixa de R$ 80 a R$ 100, especialmente em regiões mais afastadas do centro urbano. Consolidado. O fator que permite a manutenção desses preços relativamente baixos, mesmo em uma cidade com fluxo turístico constante, está relacionado à expansão territorial de Canindé, onde novas áreas continuam sendo abertas para loteamentos em regiões que ainda não estão totalmente integradas à malha urbana principal, criando um estoque de terrenos que dilui a pressão por valorização imediata. Além disso, grande parte dos compradores locais não atua com foco especulativo, mas sim com intenção de uso futuro para moradia própria, o que reduz a velocidade de aumento de preços e mantém o mercado em um patamar mais acessível quando comparado a cidades com crescimento mais acelerado ou maior presença de investidores. Ainda assim, é importante compreender que os terrenos com parcelas abaixo de R$ 100 geralmente estão localizados em áreas onde a infraestrutura ainda está em fase de consolidação, o que inclui ruas sem pavimentação completa, acesso por vias secundárias e, em alguns casos, fornecimento de serviços básicos ainda em implementação progressiva. Isso significa que o baixo valor mensal não é necessariamente uma vantagem isolada, mas sim um reflexo direto do estágio de desenvolvimento do loteamento, exigindo que o comprador avalie cuidadosamente aspectos como acesso, regularização e viabilidade de construção, especialmente se houver intenção de uso no curto prazo, já que a valorização e a melhoria das condições locais tendem a ocorrer de forma gradual ao longo dos anos. Altos, PI. Em Altos, o cenário de terrenos com parcelas inferiores a R$ 100 por mês ganha um elemento adicional que influencia diretamente o comportamento dos preços, a proximidade com a capital teresina, localizada a poucos quilômetros de distância, o que cria uma relação de dependência econômica e, ao mesmo tempo, uma oportunidade de expansão urbana indireta.
Nessa configuração, é possível encontrar terrenos com valores totais entre aproximadamente R$ 6.000 e R$ 14.000, com metragens que variam entre 150 metros quadrados e 250 metros quadrados, sendo comercializados com entradas que podem ficar entre R$ 500 e R$ 1.200 e parcelamentos que chegam a 84 ou até 120 meses, permitindo mensalidades que, em alguns casos específicos, ficam entre R$ 85 e R$ 100, principalmente em loteamentos mais afastados ou ainda em fase inicial de ocupação. O diferencial de Altos em relação a outras cidades da lista está justamente na influência direta de Teresina, que atua como um polo econômico mais robusto, gerando deslocamento diário de trabalhadores, expansão de serviços e aumento gradual da demanda por moradia em regiões próximas, o que pode impactar a valorização dos terrenos ao longo do tempo. Mesmo assim, a existência de áreas ainda não consolidadas dentro do município permite que loteadoras continuem oferecendo terrenos a preços acessíveis, especialmente em bairros novos onde a infraestrutura ainda está sendo implantada e a ocupação ocorre de forma progressiva, criando uma janela de entrada com custo relativamente baixo quando comparado a regiões mais próximas da capital. Por outro lado, essa mesma condição exige uma análise mais estratégica por parte do comprador, já que nem todos os loteamentos se beneficiam igualmente da proximidade com Teresina, sendo fundamental avaliar fatores como distância real até vias principais, facilidade de acesso à capital e presença de serviços básicos já disponíveis ou em implantação. Além disso, assim como em outros municípios com terrenos baratos, é comum que os valores mais baixos estejam associados à infraestrutura incompleta no momento da compra, incluindo ausência de pavimentação, redes de água e esgoto ainda em desenvolvimento e documentação em processo de regularização, o que reforça a necessidade de considerar não apenas o valor da parcela mensal, mas o conjunto de condições que determinam o potencial real de uso e valorização do terreno ao longo do tempo. Delmiro Gouveia, AU. No município de Delmiro Gouveia, a oferta de terrenos com parcelas abaixo de R$ 100 por mês está associada a uma dinâmica econômica mais estruturada em comparação a outras cidades do sertão, já que a região funciona como um pequeno polo de desenvolvimento no interior de Alagoas, concentrando comércio, serviços e atividades ligadas à geração de energia e agricultura. Mesmo com essa base econômica um pouco mais consistente, ainda existem loteamentos populares em áreas periféricas ou em expansão, onde os terrenos costumam apresentar valores totais entre aproximadamente R$ 6.000 e R$ 13.000, com metragens variando entre 140 metros quadrados e 220 metros quadrados, sendo comercializados com entradas que podem ficar entre R$ 500 e R$ 1.200 e parcelamentos que se estendem de 72 até 100 meses, o que permite que as mensalidades fiquem entre R$ 85 e R$ 100 em condições específicas, principalmente nos lotes menos valorizados dentro desses empreendimentos. A razão pela qual ainda é possível encontrar esse tipo de precificação em Delmiro Gouveia está relacionada ao fato de que, apesar do desenvolvimento regional, a expansão urbana continua avançando sobre áreas ainda não consolidadas, criando um estoque de terrenos que ainda não absorveu totalmente o impacto da valorização imobiliária. Além disso, a demanda local é majoritariamente composta por moradores que buscam adquirir terrenos para construção própria ao longo do tempo, o que reduz a presença de investidores especulativos e mantém os preços mais estáveis, sem aumentos abruptos, permitindo que loteadoras continuem oferecendo condições acessíveis como forma de viabilizar a ocupação gradual dos loteamentos. Entretanto, mesmo em uma cidade com maior organização econômica relativa, os terrenos com parcelas mais baixas tendem a estar localizados em regiões onde a infraestrutura ainda não está completamente finalizada, o que inclui ruas sem pavimentação, acesso por vias secundárias e serviços públicos em fase de implantação. Isso significa que o valor reduzido está diretamente ligado a essas limitações iniciais, exigindo que o comprador avalie com cuidado não apenas o preço mensal, mas também aspectos como regularização do lote, acesso real e perspectivas de desenvolvimento da área, já que o potencial de valorização existe, mas depende diretamente da consolidação urbana ao longo do tempo. Corumbá, MS. Em Corumbá, a presença de terrenos com parcelas abaixo de R$ 100 por mês está ligada a uma característica geográfica e econômica bastante específica, já que se trata de uma cidade extensa, localizada em uma região estratégica próxima ao Pantanal e à fronteira com a Bolívia,
mas que ao mesmo tempo apresenta baixa densidade populacional em várias áreas urbanas. Nesse contexto, é possível encontrar terrenos com valores totais entre aproximadamente R$ 5.000 e R$ 11.000, com metragens que frequentemente variam entre 200 metros quadrados e 300 metros quadrados, sendo comercializados com entradas relativamente baixas, geralmente entre R$ 500 e R$ 1.000, e parcelamentos que podem chegar a 84 ou até 120 meses, permitindo mensalidades que ficam na faixa de R$ 70 a R$ 100, especialmente em regiões mais afastadas do centro consolidado. O que diferencia Corumbá de outras cidades dessa lista é a combinação entre grande disponibilidade territorial e crescimento urbano limitado, o que reduz a pressão sobre o preço da terra mesmo em áreas relativamente próximas à zona urbana, criando oportunidades onde o custo por metro quadrado permanece baixo por mais tempo. Apesar disso, a cidade possui importância estratégica e certo fluxo econômico ligado ao turismo ecológico e ao comércio de fronteira, o que pode gerar valorização pontual em determinadas regiões ao longo dos anos, especialmente em áreas que começam a receber melhorias de infraestrutura ou maior ocupação residencial. Por outro lado, o tamanho do município e a dispersão urbana fazem com que muitos desses terrenos estejam localizados em áreas onde a infraestrutura ainda é limitada ou inconsistente, incluindo acesso por vias não pavimentadas, distância significativa de serviços essenciais e, em alguns casos, ausência de redes completas de saneamento. Isso significa que o valor mensal reduzido está diretamente relacionado a essas condições, e o comprador precisa considerar não apenas o preço acessível, mas também a logística de acesso, a viabilidade de uso imediato e o tempo necessário para que a região alcance um nível de desenvolvimento que permita a valorização mais consistente. São Gabriel, RS. No município de São Gabriel, os terrenos com parcelas inferiores a R$ 100 por mês aparecem dentro de um contexto típico do interior da região sul, onde a disponibilidade de terra e o ritmo moderado de crescimento urbano contribuem para manter os preços relativamente baixos em determinadas áreas. Nessa cidade, é possível encontrar terrenos com valores totais que variam entre aproximadamente R$ 7.000 e R$ 15.000, com metragens geralmente mais amplas, entre 200 metros quadrados e 350 metros quadrados, sendo comercializados com entradas que podem variar entre R$ 700 e R$ 1.500 e parcelamentos que chegam a 96 ou até 120 meses, o que permite que algumas unidades específicas sejam ofertadas com mensalidades próximas de R$ 90 a R$ 100, principalmente em loteamentos mais afastados do centro urbano. O comportamento do mercado imobiliário em São Gabriel é influenciado por uma economia baseada em atividades agropecuárias e serviços locais, o que gera uma demanda relativamente estável, sem grandes picos de valorização ou pressão especulativa intensa. Isso permite que loteamentos sejam lançados com preços acessíveis como forma de atrair moradores locais e pessoas interessadas em sair de centros urbanos maiores, mantendo o custo inicial baixo e favorecendo negociações com prazos mais longos, o que dilui o valor mensal e amplia o acesso à compra de terrenos. Entretanto, assim como nos demais municípios, os terrenos com parcelas mais baixas tendem a estar localizados em áreas que ainda não atingiram um nível completo de urbanização, o que inclui a ausência de pavimentação, infraestrutura parcial e, em alguns casos, distância maior de serviços essenciais como comércio, escolas e unidades de saúde. Dessa forma, o preço acessível precisa ser interpretado dentro de um conjunto mais amplo de fatores, já que o potencial de valorização existe, mas depende diretamente da evolução urbana da região, tornando esse tipo de investimento mais adequado para quem possui planejamento de longo prazo e não necessita de utilização imediata do terreno. Ao observar esses municípios, fica claro que os terrenos com parcelas abaixo de R$ 100 não são exatamente uma oportunidade escondida, mas sim um reflexo direto de regiões onde o crescimento ainda está em construção e o mercado imobiliário não foi pressionado como nas grandes cidades. Isso significa que o preço baixo existe por um motivo, e entender esse motivo é o que realmente separa uma decisão consciente de uma compra impulsiva. Mais do que olhar apenas o valor da parcela, o que realmente importa é analisar o contexto de cada lugar, o tempo necessário para a valorização e as condições reais de uso, porque em muitos casos o ganho não está no curto prazo, mas na paciência e na escolha estratégica. Se você quer continuar descobrindo esse tipo de oportunidade e entender melhor como funcionam esses mercados que quase ninguém comenta, se inscreve no canal e acompanhe os próximos vídeos.
Porque ainda existem muitos lugares no Brasil que fogem completamente do padrão que você está acostumado a ver.